Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, com o perdão das nossas iniquidades, dos nossos pecados, Pai, entramos na Tua santa presença, Senhor. Amém. Para Te adorar, para Te louvar, para lhe prestar um culto, Senhor, consciente, racional. Ó Deus, clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dirija, Pai, dirija os nossos professores no ensinamento da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que os nossos irmãos que estão fazendo esse curso, Pai, sejam abençoados, Senhor, Amém. com o conhecimento da Tua palavra, Pai, Sim. com o entendimento, Senhor, e que mais tarde, Pai, sejam usados por Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. para transmitir tudo o que eles têm aprendido. Amém, Senhor. Pessoas, Senhor, o pastor Mário, o pastor Osimar, Amém, Pai. e que não sejam eles a falar da Tua palavra, Sim, Senhor, Pai. mas que eles sejam usados pelo Teu Espírito Santo Amém. nesse mistério. Para a É tua por isso, glória, Senhor, que nós te oramos. Contempla também, ó amado Deus, o desejo do coração dos Teus servos, Pai. Amém, Pai. Ó Deus, que Tu possas, Senhor, na Tua misericórdia, Pai, estar Amém. abençoando a cada um dos alunos deste curso. Pai. Amém, Pai. Restaura a saúde da irmã Rogéria, Pai, que fez Restaura, a Pai, em cirurgia. nome de Jesus, Em Senhor, nome que de ela tenha um Jesus. pronto restabelecimento, Pai, e Amém. que tudo vá bem à Tua serva, Senhor. Sim, É Pai. como nós oramos e te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amados. Vamos para a nossa aula, a terceira aula de Trindade, né? Boa noite, graça e paz a todos. Eu quero mais uma vez aqui ressaltar que não há necessidade de preocupação em relação a não ter, a não passar no curso, enfim. A finalidade aqui não é reprovar ninguém, a finalidade é aprovar. Na verdade, é ensinar. Se você está aprendendo, então você está apto. Para mim, eu não estou importando, não me interessa Alguém está mais? como você me dá o retorno, né? Se é num padrão TCC, monografia, ou se é num caderno, no WhatsApp, falando, escrevendo, não tem problema. O importante é que vocês aprendam. É isso que nós queremos, somente isso. Amém? A minha ideia é terminar o assunto hoje, para na próxima aula, que será a quarta e última aula da matéria Trindade, nós vamos fazer uma aula só para tirar dúvidas, tá bom? Fazer uma revisão, se necessário, e tirar dúvidas. Então, semana que vem vai ser só tirar dúvidas. Quem tiver alguma dúvida hoje, iniciamos a gravação. Obrigado, Iago. Quem tiver alguma dúvida hoje, pode perguntar. Porém, semana que vem, a aula será só para tirar dúvidas, tá bom? E aí depois eu já inicio a própria matéria, a próxima matéria, eu e o pastor Vitor, ele entra com Cristologia e eu com Paracletologia, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Eu falei Pastor, Oi. eu quero saber, que eu quero contribuir com... Eu achei lindo o trabalho de vocês, Oi, irmão. da cesta básica. Eu quero contribuir. Amém, obrigado. Eu vou pedir para depois o pastor Vitor entrar em contato com a senhora pelo WhatsApp, tá certo? Pronto, tá certo, pastor. Muito obrigado. A senhora é uma bênção, viu? Uma bênção. É porque aqui eu sou na igreja, eu sou da cesta básica, Da ação social, que bom. da ação social. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Aí eu quero ajudar, contribuir, viu? Amém. Obrigado, Vou irmã. Deus contribuir com 100 abençoe. reais, viu? Com 100 Amém. reais. Glória a Deus. Comprar o que precisar. Amém, amém. Voltando aqui. Então, nós começamos na segunda aula. Pastor Mário, eu estarei aqui no chat vendo as perguntas e passando as perguntas para você. Tá bom, tranquilo. Voltando, nós falamos de algumas heresias, né, em relação à Trindade. Falamos do modalismo,
ou unicismo. Eu não sei se os irmãos se lembram, né? Onde eles acreditam que é um só Deus, uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só pessoa, certo? É que eles creem. O triteísmo, para eles, são deuses separados, são 3 deuses, não é o que nós cremos, porque isso aí é politeísmo. Nós cremos no monoteísmo, um único Deus. Então, outra heresia. E a terceira heresia, que eu terminei a segunda aula com ela, é sobre o subordinacionismo. Ou seja, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito é subordinado ao Filho, que é subordinado ao Pai, e assim vai. E eu mostrei alguns textos aqui onde eles baseiam a heresia deles, baseiam a visão deles, certo? Um dos textos é aquele que Jesus fala que, lá em Mateus 24:36, que ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. O que acontece é que naquele momento, Jesus, como homem, certo? E nós vamos ver isso em outras matérias, certo? Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas como homem, ele não sabia realmente o dia e a hora que ele iria voltar. Porém, agora, assentado à destra de Deus, como Deus que ele é, ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Então, eles usam muito esse texto, ok? Deixa eu ver aqui. Alguns exemplos que eu quero dar sobre trindade para facilitar o entendimento, tá? A maioria aqui não é da época do som 3 em 1, né? Acho que só eu e o Vitor mesmo aqui, certo? Quando eu comprei o meu primeiro 3 em 1 da CCE, era um negócio de cinema. Tinha o toca-disco, né? Tinha o tape deck e tinha o receiver, rádio AM e FM. Agora, era um equipamento único. Não tinha como separar o deck, como separar o receiver, nem como separar o toca-disco. Era um equipamento, mas que ele tinha 3 funções. Tocava fita cassete, tocava o disco de vinil e assistia, ouvia rádio, AM e FM. Esse é um exemplo. Um outro exemplo aqui é do ovo, certo? O ovo consiste em quê? Em casca, clara e gema, né? Contudo, o ovo é único, mas ele é fracionado, ele pode ser dividido em 3. A clara pode ser separada da gema, que pode ser separada da casca. Um outro exemplo que eu já mencionei, mas eu vou repetir, o da lâmpada elétrica, certo? Para que haja energia, para que a lâmpada acenda, é como se o Pai dissesse: haja luz, como ele fez lá em Gênesis. Jesus, ele é a ação, ele é o verbo, ele vai, aperta o interruptor. E a energia que corre pelos cabos e vai até a lâmpada elétrica e faz com que ela acende o Espírito Santo. Um outro exemplo seria café com leite e açúcar. São 3 ingredientes, porém que quando misturados, torna-se uma só bebida. O café. Depois de misturados, fica difícil a separação do açúcar, do café e do leite, certo? Isso aqui, amados, são só exemplos para que vocês possam entender mais ou menos como é a Trindade. Porque por mais exemplos que eu possa dar, por mais que eu venha a falar, a mente humana,
ela é limitada para compreender a grandeza de Deus. Ela é limitada. Então, aqui eu estou dando exemplos que vão nos ajudar a compreender um pouco da Trindade. Agora, preste atenção nesses conceitos. Se puder anotar, anote, não está na apostila. Primeiro conceito: quanto a seu ser ou sua essência, Deus é um. Preste atenção agora. Quanto ao seu ser ou sua essência, Deus é um. Quanto à sua personalidade, Deus são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então preste atenção. Quanto ao seu ser, a sua essência, Deus é um. Quanto à sua personalidade, Deus são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Não devemos dividir a essência, nem confundir as pessoas. Não podemos confundir as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e nem podemos dividir a essência, porque na essência Deus é um. Na personalidade, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Voltando a repetir, Trindade é um termo para explicar um aspecto da natureza de Deus. Trindade é um termo utilizado para explicar um aspecto da natureza de Deus. Um aspecto, porque tem vários. Para explicar um aspecto, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente e tantas outras coisas que nós vamos ver ao longo do curso, tá? Cada uma das pessoas da Trindade possui características próprias, exercem atividades distintas, como, por exemplo, foi o Pai que enviou o Filho, João 8,18. Eu não vou poder ler todos os textos hoje, para a gente poder finalizar a matéria e semana que vem só tirar dúvidas, mas eu vou disponibilizar todo o material no Zap após a aula, tá bom? E aí vocês conferem os textos em casa. Tarefa de casa. Não tem trabalho nem resumo, mas leiam todos os textos, tá? Então vamos lá. Cada uma das pessoas possui características próprias e exercem atividades distintas. Por exemplo, João 14, 16 e 17. Foi o Pai que enviou o Filho. João 8, 18. Foi o Filho que morreu na cruz. Filipenses 2, 8. É o Espírito Santo que habita em nós. Romanos 8, 1. Deu para entender? Deu para entender? Na essência, Deus é um. Na personalidade, Ele é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Pode falar, pastor Vitor. Deus enviou o Filho enviou o Espírito Santo. Também. Olha aí. O Pai enviou o Filho morreu na cruz e ressuscitou, o Filho enviou o Espírito e o Espírito habita dentro de nós. Ô, glória. Aleluia! Glória a Deus! Igreja não é o templo de alvenaria. Igreja somos nós. Eu e você somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas nós, eu e você, somos templos do Espírito Santo. Amém? Pode dar glória a Deus, viu? Vamos ver aqui mais alguns exemplos, tá? Todas as referências, depois você vai conferir em casa, dever de casa. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo,
são iguais no ser, no poder e na glória. Entenda, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais no ser, no poder e na glória. Amém? Cada um é chamado de Deus. João 6,27, Hebreus 1,8, Atos 5, de 3 a 8. Pai, Filho e Espírito Santo, na Bíblia, são chamados de Deus. Cada um possui atributos divinos. Pai, Filho e Espírito Santo possuem atributos divinos. Tiago 1,7, Hebreus 13,8, Hebreus 9,14. Cada um possui ou pratica obras divinas. Atos 3,15, João 5,21, Romanos 8,11. Pastor Cada Marcos, um... Oi. a pergunta minha, né? Espírito Santo é Deus? Espírito Santo é Deus. E ele é onipotente? Ele é onipotente. Tá. Ele é onipresente? É onipresente. Ele habita em nós? Habita em nós. Dá para marcar a hora para batizar alguém com o Espírito Santo? Não, de forma alguma. Ah, então quer dizer que o que eu não fazendo por aí está errado, isso é heresia? Com certeza. Com certeza. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Eu estava com um irmão na cidade de Tefé, na Amazônia, numa selva, no meio, numa vigília no meio da selva. Quem nunca teve a oportunidade de dormir na selva, quem nunca teve a oportunidade de dormir na selva, quando você acorda, é som de macaco, de pássaro. À noite você ouve o uivo da onça. É uma coisa linda. Nós fizemos uma vigília na selva. E alguns irmãos que foram convidados, de uma certa denominação, foram orar para que o irmão fosse batizado no Espírito Santo. Eu tive pena desse irmão, porque pegaram no pescoço dele e começaram a balançar, diga glória, e o irmão já estava ficando tonto, passando mal, e eu disse, meu Deus, não é dessa forma. E eu disse a ele, meu amado, olha, eu creio que você já, conheço você, eu creio que você já é batizado com o Espírito Santo. Agora, os dons, ou melhor, o dom, né? Os dons, eles vão se manifestar a hora que Deus quiser. E foi assim que aconteceu na vida dele. Então, voltando aqui. Cada um recebe honra divina. Deus é adorado como Deus, o Filho é adorado como Deus, o Espírito Santo é adorado como Deus. Os três recebem honras divinas. 2 Coríntios 1,3, João 5,23 e Mateus 12,31. Todos eles são chamados de Deus, todos têm atributos divinos, todos praticam obras divinas e todos recebem honras divinas. Ficou entendido aí? Eu sei que às vezes é difícil de entender, certo? Realmente é difícil de entender. Mas aí, algumas analogias podem nos ajudar. Como eu falei, do ovo, do 3 em 1, do café com leite, da energia da lâmpada, né? Para que a lâmpada elétrica acenda. Existem algumas analogias para nos ajudar a entender a Trindade. Por exemplo, o Sol. O Sol é um só, certo? Ou alguém aqui acha que nós temos dois sóis aqui na Via Láctea? O Sol é um só, não é isso? Porém, ele é composto de fogo, luz e calor. Deu para entender? O Sol é um só, mas ele é composto de fogo, luz e calor. Essa é mais uma analogia que nos auxilia a compreender o termo Trindade. Amém? O tempo, por exemplo,
O tempo tem passado, presente e futuro. O tempo é um só. Só que existe o tempo passado, o tempo presente e poderá existir ou não, depende do Senhor, o tempo futuro. Que são algumas analogias. A Trindade de Deus é um grande mistério, algo totalmente além da nossa compreensão. É impossível fazer aqui uma explicação completa do que é a Trindade. É impossível, não tem como. Ele conhece o amor e a justiça do Pai. Ele tem Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, melhor amigo, e ele experimenta a comunhão e a presença do Espírito Santo. Isso aqui eu estou falando de nós. Olha aqui a Trindade de novo. Vou falar. Nós conhecemos o amor e a justiça do Pai. Temos como nosso Senhor, Salvador e melhor amigo o nosso Senhor Jesus Cristo. E a comunhão e a presença do Espírito Santo dentro de nós. Aí você vê Pai, Filho e Espírito Santo e o nosso relacionamento com os três. Com os três. Nós oramos ao Pai em nome do Filho. Não é isso? Porque está escrito que tudo que pedires em meu nome, eu farei. Então nós oramos ao Pai em nome do Filho. E quem é que nos ajuda e nos ensina a orar? O Espírito Santo. Então olha aqui a Trindade na oração. Você ora ao Pai em nome do Filho, e quem te ajuda e te ensina e te conduz na oração é o Espírito Santo, que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Amém? Você pode até não crer na Trindade, mas aí você também não pode dizer que crê na Bíblia. Essa frase aqui eu coloquei especialmente para que fique gravado nas nossas mentes uma verdade. Você pode até não crer na Trindade. Pastor, eu não creio na Trindade. Eu creio só no Pai. Ah, pastor, eu creio só no Filho. Ah, pastor, eu creio só no Espírito Santo. Você pode não crer na Trindade. Mas também você não pode dizer que acredita na Bíblia. Porque se você acredita na Bíblia, você vai acreditar na Trindade. Porque a Trindade está desde o princípio do Gênesis até o Apocalipse. Você vai achar referências sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida até aí? Se tiver dúvida, pode perguntar. Se não, semana que vem, segunda-feira, é só para tirar dúvida. E aí depois eu já começo matéria nova, eu e o pastor Vitor. Vamos lá. Eu quero falar de alguns atributos de Deus, do Pai, alguns atributos do Filho e alguns atributos do Espírito Santo. Tá? Bem, atributo exclusivo de Deus. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, certo? E ele é onipotente, ele é o todo-poderoso, ele pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. O impossível para os homens é possível para Deus. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Amém? Continuando. Deus é transcendente. Ele é diferente, independente da sua criação.
Aqui tem as referências, vou passar para vocês. Aliás, eu estou na apostila, viu? Quem quiser acompanhar a página 115 da apostila agora. Pela primeira vez, eu estou pegando a apostila para passar algo para vocês, porque até então eu estava preparando a aula baseado na apostila, mas algo muito mais dinâmico do que ficar apenas lendo a apostila, certo? Então, Deus é transcendente. Significa que seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por ele criada. Ou seja, ele é um ser perfeito, puro e vai além daquilo que ele criou. E ele não está sujeito a nenhuma lei que nós estamos. Ele atravessa paredes, ele faz refeição com os discípulos, né? Ele não está sujeito às leis que nós estamos. Deus é eterno, certo? De eternidade a eternidade, nunca houve nem haverá um outro. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Deus sempre existiu e sempre existirá. Deus não foi criado. Quando eu falo Deus, eu falo Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não foram criados. Ele sempre existiu e sempre existirá. Agora, eles, a Trindade, criaram todas as coisas. Nós fomos criados por ele. Amém? Alguma dúvida até aí? Deus é imutável, ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para com a raça humana. Deus é imutável. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Em Deus não há pecado. Ele é perfeitamente santo. Ele é santo, santo, santo. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Amém. Já falei que Deus é trino e uno. Falei aqui dos os atributos morais de Deus. Pastor Mário, Oi. tem pessoas que interpretam esse texto de Isaías e eu tenho uma dúvida. Quando os querubins dizem santo, 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 é na interpretação da santidade de Deus ser santa, assim, sabe, sem mensurar, e tem outros que dizem que quando ele fala santo, 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 é em referência à Trindade. Na verdade, como nós falamos, na sua essência Deus é um. Não é isso? Na sua essência Deus é um. Então, quando os anjos ali, os seres viventes, estão adorando o Senhor dia e noite, constantemente, declarando que Ele é santo, 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 eles estão adorando ao Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Jesus pode estar no trono e pode estar na sua casa, pode estar na minha e na de todos os irmãos que estão aqui online e nos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, ele pode estar visitando nesse momento. Então ele não precisa se ausentar do trono para fazer algo. A Trindade está lá no trono, recebendo adoração. Santo, 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus pode estar agindo ali, aqui, naquela pessoa, o Espírito Santo agindo lá, acolá, naquela, na outra, enfim. Aqui a adoração é para a Trindade. Atributos morais de Deus. Deus é bom. Depois vocês vão ler as referências aí na apostila, página 118. Deus é amor. E aí é onde eu falo
que a maior evidência de que você é cheio do Espírito Santo é o amor. A maior evidência é o amor. É como você trata as pessoas, é como você age, reage, enfim, é o amor que você transfere a pessoas que estão junto a você. Que você, se você vive esse amor, se você ama pessoas, é a maior evidência de que você é cheio do Espírito Santo. Aqui são alguns atributos morais, né? Deus é misericordioso e clemente. Deus é compassivo. Deus é paciente e lento em irar-se. Poderia ser aqui, Deus é longânimo. Deus é a verdade. Jesus disse lá em João 14,6, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ou seja, artigo definido masculino. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não tem esse negócio de vários caminhos. Tem. Vários caminhos levam para o inferno. Só Jesus leva para o céu. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é justo. Nós falamos muito do amor de Deus, né? Mas Deus é justo também. Tá bom? Jesus já preexistia. Ele não foi criado. Ele é Deus. Certo? Antes da fundação do mundo, Jesus planejou junto com o Pai o plano da salvação da humanidade. Nós já mencionamos isso. Jesus participou da criação junto com o Espírito Santo. Quando Deus diz assim, façamos o homem, ele usa o verbo no plural. Ele não estava se referindo somente a ele, mas ao Filho, ao Espírito, a família, a Trindade trabalhando junto. Pastor Marcos, Oi, pode perguntar aqui. quero fazer uma pergunta. Os maçons chamam Deus de arquiteto do universo. Deus é o arquiteto do universo? Ou isso é mais uma heresia de uma seita? Olha, não é somente os... tu falou dos maçons, não foi? Isso. Tem outras seitas também que utilizam esse mesmo termo, certo? Esse é um termo utilizado por uma seita e que é uma heresia. Deus não é só o arquiteto do universo, certo? O que é que faz o arquiteto? O arquiteto, ele faz a planta de uma casa, de um prédio, do que quer que você for construir. Ele faz uma planta, não é isso? Depois vem o engenheiro e diz, olha, vai ser usado esses materiais nesse percentual, nesses lugares, e depois vem os trabalhadores. Vem aí os serventes de pedreiro, mestre de obra, enfim. Deus faz tudo. Ele planeja, ele planeja, ele executa, ele faz tudo. Ele é Deus. Ele não é somente arquiteto do universo. Ele é engenheiro, ele é mestre de obras, ele é tudo, ele faz tudo. Amém? Eu estou usando esse exemplo do arquiteto somente para a gente poder entender um pouco melhor. Mas realmente é muito utilizado pelos maçons. Vamos ver aqui, página 125. Jesus veio a este mundo por meio do nascimento natural. Todos já sabemos disso. Jesus, o verdadeiro Deus. Jesus é chamado de Deus. Isso aí vocês vão ler em casa, os versos. Certo? O próprio Jesus se chama de Deus. Vamos à frente.
O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós vamos ver melhor esse tema, esse assunto, em paracletologia, certo? Que é também chamado de pneumologia, certo? Que é o estudo... Oi? Alguém falou? É o estudo da pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Pneumatologia. Pneumatologia. Obrigado, Vitor. Eu já disse a você, né? Pela idade, tem aquela questão do esquecimento, né? A mente já não é mais a mesma. Vocês vão dando desconto por aí. Eu não vou fazer igual um pastor, né? Que estava pregando e dizendo porque Jesus ia passando e Pedro estava escondido debaixo da árvore. E os irmãos começaram a ficar inquietos. Quando Jesus estava passando, Pedro subiu na árvore. E quando Jesus estava passando, Pedro falou. Aí Jesus falou para Pedro. Aí os irmãos disseram: pastor, não era Pedro, não. Era Zaqueu. Aí ele disse: pois é, eu falei isso para ver se vocês estavam atentos. E Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, que convém estar comigo hoje na tua casa. Então vamos voltar aqui, tá bom? Quem é o Espírito Santo? Lá em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, Pedro fala o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardada não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então você vê aqui que quando Paulo está se referindo ao Espírito Santo, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Que Ananias e sua esposa, Safira, não mentiram para homens, mas mentiram para Deus. Portanto, aqui é uma das referências que está escrito na Bíblia explicitamente que o Espírito Santo é Deus. É essencial, irmãos amados, que compreendamos, certo? A existência e a importância do Espírito Santo na criação, em todas as partes da palavra, no plano de redenção, em tudo. É importante que a gente compreenda, entenda a pessoa do Espírito Santo. Falaremos melhor na próxima matéria. Aí tem aqui a obra do Espírito Santo, vocês podem ler depois. Deixa eu ver o que mais aqui, página 135. Aí já começa angiologia, e eu não vou falar de angiologia agora. Então, amados, vamos aproveitar um pouco. Nós temos aí 20 minutos. Vamos aproveitar para tirar perguntas, já que a gente andou bastante aqui hoje com a matéria. Terminamos o assunto. Então, nós temos tempos para tirar dúvidas hoje, assim como teremos na próxima aula. Ou, se não houver dúvida nenhuma, a próxima aula eu já entro com nova matéria. E aí, pastor Vitor, o que você acha? Uma boa. Vamos sim. Então, eu vou esperar... Vou fazer o seguinte, eu vou esperar o retorno de vocês, tá? Se um bom número de irmãos disser que quer a aula de Trindade na segunda-feira para tirada de dúvidas, eu faço a última aula sobre o assunto Trindade para tirarmos dúvidas. Se os irmãos não me disserem nada, eu vou entender que eu posso começar matéria nova. E aí eu já vou para outro assunto, outra matéria, segunda-feira. Tá bom? Eu vou aguardar vocês aí no Zap, depois me dando o retorno.
tá? Sabe? Assim como eu Aula. peço que todos coloquem lá presente, para que a gente possa tirar as faltas depois. Mas Tá agora, legal, Nel? tirar dúvidas. Pastor Vitor, não é possível que ninguém tenha dúvida aí, pastor. Meu irmão, o professor é muito competente, meu irmão. Aí não fica dúvida. É como disse o pastor Zimar, né? Das duas, uma. Ou todo mundo está entendendo tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Pastor aí é 10. A gente aprende. Glória a Deus, glória a Deus. É uma Obrigado, bênção Mário, de Deus vocês. obrigado, irmão, obrigado. É Deus, é Deus. É, eu quero aproveitar aqui para a gente tratar de um assunto ainda em cima de seitas e heresias. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre Testemunha de Jeová. Meu irmão, olha, o assunto seitas e heresias, ele não está incluído no curso não, né, Aquino? Hein, Aquino? Tá, Tá? tá na parte de Trindade, você já tocou em seitas e heresias, Mas, mas foi mas vai ter ele? Não, mas a gente... Não, né? Pronto. Não. Eu Mas se posso, sobrar eu a posso gente... fazer o seguinte, a gente pode, quem tiver dúvidas, por exemplo, semana que vem, falar sobre seitas e heresias na minha aula. Já que eu tenho uma aula sobrando, certo? Vocês vão me dizer aí, dar um retorno no Zap. Amados, são matérias que eu gosto. Por exemplo, dons espirituais e ministérios, eu amo. O que é ministério? Ministério é a esfera onde o dom é exercido. E o que é dom? Dom é o que define você no corpo de Cristo. Dom, a palavra dom significa presente de Deus, certo? Então o dom que Deus te dá, no mínimo, cada um vai ter um dom, não é possível. Cada um vai ter um. O dom que Deus te dá vai definir o que você vai fazer no corpo de Cristo, na igreja. Se Deus te dá o dom para pregar a palavra, você vai ser um pregador, um pastor. Se Pastor Mário, Deus, se Deus te dá, só um minutinho aqui para terminar aqui. Se Deus te dá o dom de adorar o Senhor, possivelmente você vai servir ao Senhor no ministério de música. Então, ministério é a esfera onde o dom é exercido, tá? E dom é aquilo que define a sua posição, a sua função no corpo de Cristo. Agora vamos para a santa heresia. Pode falar aqui. bom, o Iago está falando aqui. Meu pastor diz que se não tivermos fundamentos bíblicos e firmados, que não era para bater de frente em debate com os testemunhas de Jeová. Se você me permite, eu gostaria só de dar uma palavrinha sobre isso. Pode, meu irmão, vá lá. Osimar, eu não estou vendo você aqui na nossa caixa de diálogo, não. Eu também, Alzimar. Eu não estou te vendo, Alzimar. Está vendo? Não, estou vendo não. Eu também não estou vendo. Iago, o que acontece é o seguinte. O apóstolo Paulo, na carta a um de seus discípulos, Tito, ele diz textualmente que nós devemos evitar contendas e debates acerca de genealogias ou da lei, porque essas coisas são infrutíferas. Ora, se o cristão sabe que o testemunha de Jeová não confessa a Jesus Cristo e não confessa o Espírito Santo, ele não vem em sua casa em nome do Senhor. Então, nós não devemos nem recebê-lo. Verdade. Você não deve, não é debater, não. Você não deve nem receber. Porque o próprio Senhor Jesus nos fala que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Verdade. Não que eles sejam porcos. É que nós não devemos discutir com quem não crê na palavra de Deus, na sua integralidade. É Se verdade. eles não confessam a Jesus e não confessam o Espírito Santo de Deus,
que nós nem o recebamos, porque a própria palavra os chama de anátema. Verdade. Eu vou ser sincero, as seitas e heresias uma matéria que eu amo também. Aliás, eu já fui professor de várias cadeiras, né? Eu ensinei em seminário 5 matérias. E em Caruaru, eu comecei um seminário, eu dava todas as matérias, com exceção de 2 que minha esposa dava, todas as outras eu era professor. Então, fica difícil dizer qual que eu não gosto. Mas tem umas que eu me identifico mais, certo? Eu gosto muito de seitas e heresias. Eu não posso aqui falar de todas as heresias dos testemunhos de Jeová, mas o pastor Vitor já falou de uma que é a mais importante. Eles creem só em Deus, Jeová, o Pai, só, Criador. Eles não creem na pessoa de Jesus e não creem na pessoa do Espírito Santo. Sinceramente, quando eu paro em sinal que vem campanha do quilo, me oferecer aqueles panfletos, eu pedir oferta, eu não recebo o panfleto, nem dou oferta. Quando vem em minha casa, mormon, testemunha de Jeová, eu também não recebo. Eu recebi uma vez, eu abri a porta e eles disseram, você quer ouvir a palavra de Deus? Eu disse, quero. Você crê em Deus? Eu disse, creio. Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Eles disseram, bom dia, foram-se embora. Entendeu? Foi simples. Eles perguntaram se eu creio em Deus, eu disse, creio. Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Eles deram meia volta, muito obrigado, bom dia, passar bem e foram embora. Tá bom? Tem mais alguma pergunta aí, Aquino? Olha, a nossa irmã Cláudia Daísa, ela falou que gostaria que na próxima aula falasse sobre seitas e heresias. Pronto, eu posso se falar. Posso falar. acordarem. Quem mais? A Mônica, nossa irmã Mônica fala, olha, eu já fiz de tudo na igreja, ainda não sei qual é o meu ministério. Vou te ajudar, Mônica. Mônica, eu vou te ajudar. Vamos lá. Primeiro, existe o dom natural e existe o dom sobrenatural. O dom natural é uma habilidade que você já nasce com ela para fazer algo. Tem pessoas que nascem com dom natural para música. Por exemplo, pastor Zimar nunca estudou música, só se ele estudou depois. Mas no início do meu ministério, há 30 anos atrás, ele não sabia, ele não conhecia a partitura. Mas toda vez que eu ia ministrar, pastor Zimar ia com violão, ministrava o louvor. Ele pegava as músicas só de ouvir. Então, ele já tinha uma habilidade natural para música. Tem pessoas que nascem com habilidade natural para determinadas coisas. Mas existe também as habilidades, os dons sobrenaturais. E agora, Mônica, eu vou te ajudar a você descobrir o seu. Primeiro, para você descobrir seu dom, você tem que gostar dele. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala em dom, as pessoas só pensam em pregar, cantar, né? Mas tem um dom de servir, tem um dom da hospitalidade, tem outros dons que as pessoas geralmente não buscam, porque não aparecem. Mas, quando você exerce o seu dom, isto te dá prazer, te dá alegria. Por exemplo, quando eu era diácono, chegava na igreja, abria a porta, limpava as cadeiras, ligava os ventiladores, ia no banheiro, limpava o banheiro, botava papel higiênico, via se tinha água, ia no bebedouro, trocava a água do bebedouro, se não tivesse água, via se tinha copos descartáveis, se não tivesse eu colocava copo. Isso me dava prazer, me dava alegria. Logo eu descobri que eu tenho o dom do serviço. Então, o dom que você tem, que Deus te deu, quando você exercer, em primeiro lugar, você vai sentir alegria, prazer. Não vai ser uma coisa pesada.
Pastor Segundo, Márcio, oi, quando você concluir aí, a nossa irmã Rita está pedindo que você fale um pouco mais sobre o reino de Deus. Fico um pouco confusa para explicar para alguém, diz ela. tá bom, Como explicar sobre o reino de Deus? tá bom. Só concluindo aqui, irmã Mônica, primeiro, você sente prazer e alegria quando você exerce o seu dom. Segundo, o corpo de Cristo, a igreja, é abençoada quando você exerce seu dom. Então, por exemplo, se o seu dom é a palavra, quando você prega, você vê pessoas sendo abençoadas, pessoas se convertendo. Na verdade, é o Espírito Santo quem convence, né? Pessoas aceitando a Cristo, pessoas chorando, pedindo perdão dos seus pecados, se reconciliando com os irmãos, com a família. Então aí você vê, primeiro, você sente prazer. Segundo, a igreja é abençoada quando você exerce o seu dom. Aqui são duas dicas que eu dou para que você possa descobrir qual o seu dom. Agora, eu vou passar para o pastor Vitor, que eu já estou rouco, certo? Pastor Vitor vai explicar o que é o reino de Deus, em poucas palavras, pastor, por causa do horário, para passar para o pastor Azimar, certo? Para ver se dá pelo menos aí uns 2, 3 minutos de intervalo para os irmãos. Pastor Vitor vai responder, irmã, sua pergunta. Queridos, o reino de Deus. É interessante, né? É uma pergunta, assim, muito boa. Inclusive, hoje eu estava meditando sobre isso aí, fazendo um estudozinho. O reino de Deus, ele transcende o nosso mundo natural. E o reino de Deus, ele é eterno. E ele começa em nós. Olha que bacana. Quando você quiser explicar para uma pessoa, o próprio Senhor Jesus deu essa explicação. Olha, se alguém te falar o reino de Deus está ali, está acolá, não vai não, porque não está. Sabe? Não vai não. O reino de Deus começa em nós. É interessante que na antiga aliança, as pessoas, o povo de Deus recebia a visitação do Espírito Santo em ocasiões. Não era algo como é na nossa na aliança no sangue de Jesus, quando o Senhor Jesus disse que nos enviaria o Consolador. O Espírito Santo é Deus e é Deus habitando em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Amém. E se você não conseguir compreender isso, é muito complicado. Eu não vi o pastor Zimar ainda. O Iago está falando que ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o pastor Zimar. Pronto, estou vendo. Pastor Zimar está aqui, só que está de lado, pastor Zimar. Vira o celular assim para você ficar em pé. Tu está deitado. Agora, aí, show. Então, o que a gente precisa compreender, e até para explicar para as pessoas, falar, olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas se o reino de Deus está dentro de mim, ele já está em primeiro lugar. Não. Você quer ver se o reino de Deus, você está colocando ele em primeiro lugar? Eu vou dar aqui um exemplo rápido. Quanto tempo do seu dia você dedica ao reino de Deus? Os irmãos respondam essa pergunta para vocês mesmos. Certo? Agora, o reino de Deus está dentro de você porque o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo é Deus. Na hora que você compreende que o Espírito Santo não é aquele marionete que você fala assim, olha, como eu já cansei de ouvir em programas de rádio, venha na igreja na quarta-feira,
às 7 horas da noite, que você vai receber o batismo do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Irmão. Ele faz o que quer e quando quer, sabe? E se quiser. E se quiser. Entendeu? Então não dá para afirmar essas coisas. Entendeu? Se você conseguir compreender que o reino de Deus está dentro de você, sabe quando que você vai acreditar em culto de libertação? Nunca, porque você já foi liberto. Sabe quando que você vai crer em culto da vitória? Nunca. Sabe por quê? Porque a sua vitória foi decretada na cruz do Calvário. Amém. Pastor Vitor, olha a nossa live, ó, o assunto da live. Então, amados, eu espero que a irmã tenha entendido. O reino de Deus, ele não está aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Uma outra pergunta aqui do Luiz Carlos. Essa aí eu deixo para você. Cadê? Ou então para o pastor Osimar. Olha só, blasfêmia contra o Espírito Santo. Que tipo de pecado é esse? Meu amado Luiz, olha, para encerrar, para passar para o pastor Osimar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, o único imperdoável, certo? Se você está preocupado se cometeu ou não esse pecado, eu vou lhe dizer, fique tranquilo, você não cometeu. Porque aquele que comete esse tipo de pecado não tem essa consciência. Ele é escravo do pecado. Certo? Então, fique tranquilo, porque na próxima matéria nós vamos falar mais sobre esse assunto, tá bom? Eu vou dar agora aí 2 minutinhos de intervalo para daqui a pouco o pastor Osimar entrar com a matéria Teologia, Doutrina de Deus. Fiquem na paz e 2 minutinhos de intervalo.